Bom, para quem não conhece a Filipon Engenharia, nós somos um escritório de projetos de instalações de elétrica e hidráulica. Tá? Nós implantamos o Revit, iniciamos a implantação do Revit no final de 2012. Tá? E desde lá a gente está trabalhando bastante pesado e investindo bastante na ferramenta. Tá? Então eu vou falar um pouco desse processo, como foi o início, como foi o desenrolar, né? Foi um caminho com bastante pedras para a gente tirar, mas valeu a pena. Tá? Então, primeiro, a gente lá, voltando em dezembro de 2012, né, a gente tinha essas perguntas, né? O que é o BIM, como é que funciona, qual ferramenta e como é que a gente ia efetivamente usar isso aí, né? Vamos dizer que o conhecimento de BIM que a gente tinha naquela época talvez seja menos do que vocês sabem já. Tá? Então, a gente foi atrás, descobrimos essa imagenzinha que todo mundo conhece, que o BIM ia fazer o ciclo completo e tudo mais, né? Mas ainda não estava muito claro para a gente. Uma coisa que nos ajudou a começar a entender o que seria o BIM é que a gente teve um projeto de uma universidade da Unipampa, né, seu Marcos? Que é em Pelotas essa, né? E Santana do Livramento, tá? Que foi um projeto que a gente fez ainda em AutoCAD, tá? Mas que a coordenação foi feita pelo Miguel Snaola, do Estúdio Prudêncio, em que ele modelava os projetos. E para a gente fazer os nossos projetos, a gente recebia um modelo e tinha condições de olhar o modelo 3D para fazer o nosso projeto. E a gente começou a falar, pô, mas que coisa interessante, muito mais fácil, eu não tenho que ficar perguntando, não preciso ficar pedindo corte, eu simplesmente vou lá no modelo tridimensional e vou olhando, obtendo as informações que eu preciso, né? Então, o que nós conseguimos, né? Aí, perdão, a gente conseguiu que o Miguel fosse no escritório fazer uma palestra. E aí ele nos explicou sobre o que era o BIM e todo o processo. Tá. Então, como é que funciona? A primeira parte, que é uma das últimas coisas que a Flávia falou, é a mudança do processo. Tem que mudar completamente. Por quê? Porque antes você fazia um pré-lançamento ou lançava as coisas e depois ia ver, ao longo do projeto, se aquilo realmente funcionava ou não. Tá? E com o BIM, o que é a grande mudança? Eu tenho que já saber o que eu quero pôr ali. Né? Eu vou pôr põe uma bomba hidráulica. Mas de quanto? De 1 CV, 2 CVs, 3 CVs? Então tinha que fazer uma pré-análise, pelo menos para dar um chute. É de 4 ou é de 5? Não se é de 1 ou de 10. Né? Pelo menos essa ordem de grandeza a gente passa a ser muito mais importante e fundamental. Né? Muitas vezes o cara chega assim, eu reservei aqui um espaço para um equipamento de ar-condicionado tal. Mas qual é a carga que vai usar? Qual o consumo que vai usar? Sei lá, nem contratei o ar ainda. A gente era obrigado a chutar um consumo que normalmente, quando vinha o projeto de ar-condicionado, né, não dava nada certo. A gente tinha estimado, sei lá, 100 kVA, era 150, e tinha que redimensionar tudo, tinha que mudar toda a infraestrutura. Né? Então isso foi uma coisa que a gente começou a trabalhar mesmo com os nossos projetos em CAD. Né? A gente vamos ter que mudar a nossa mentalidade, então vamos mudar antes e vamos acostumar nossos clientes também a mudar. Então, as antecipações das definições de projeto. Né? Vai usar eletroduto de PVC ou de aço galvanizado? Vai ser com condulete ou vai ser com caixa de PVC? Esses detalhes, tá? Para quando você só fazia um traço, depois você dizia o que era aquele traço, dentro do Revit, não. Eu vou escolher um tubo e vou lançar o tubo. Aquele tubo tem um diâmetro, tem um material, tem informações nele. Tá? E se eu
fizer esse lançamento no início, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o meu projeto que já está pronto e revisar e trocar o material, trocar as peças. Eventualmente, dependendo da troca, as peças não cabem mais, né? E aí eu tenho que refazer o projeto. Então a gente descobriu, pelo pior jeito, que essa antecipação era muito importante para evitar refazer o projeto. Do zero de novo, tá? Outra coisa que a gente começou a pleitear junto aos clientes, entrar no projetos em etapas anteriores. Normalmente, etapas assim, projeto básico, ou às vezes até um anteprojeto da arquitetura, tá? A gente tem um caso bem interessante de um edifício residencial, que inclusive a gente está trabalhando junto com o Jorge da Engemés, em que a gente tinha uma pressurização da escada, que era lá no segundo subsolo, e que era do lado dos reservatórios de água. E aí a gente estava, vamos dizer, no bom sentido, brigando por espaço, porque precisava passar a tubulação do ar e precisava passar a tubulação de hidráulica. E aí, a gente apresentando os modelos e discutindo o modelo com o cliente falou assim, mas isso precisa ficar aí, no subsolo? Aí a resposta do Jorge foi, não, basta que tenha um acesso para a escada, né? E aí foi parar no térreo e resolveu-se todo o problema. Tá? E ainda economizou um monte de dinheiro para o cliente, porque ele não ia ter que escavar um duto ali de, quanto? 1,5 m por 1 de profundidade, uma coisa, 2 por 1,5 m. Imagina, quem mexe com obra sabe quanto de volume de terra vai numa valetinha dessas aí, né? Outra coisa que a gente foi obrigado a fazer, conhecer os sistemas construtivos, como se monta, como se faz as coisas. Tá? Ah, eu vou construir essa caixa. Ah, mas essa caixa ela tem que ter que dimensões? Então eu virei um estudante de norma, né? Porque para construir os componentes eu tinha que saber qual era a norma que regia eles. Por quê? Porque a peça não pode ser mais ou menos, né? A peça tem que ser real. Ah, eu tenho uma fossa que ela tem que ter 6 metros de profundidade por 3 de diâmetro para dar o volume que demanda o projeto. Ah, então ela tem que ser desse jeito. Não posso fazer um círculozinho e dizer aqui tem uma fossa. Tá? Então isso foi até hoje é a etapa que mais demanda trabalho hoje para mim como BIM Manager, é descobrir as normas, entender os componentes para poder desenvolver eles para preparar para a equipe, porque o cara que está projetando, ele não precisa, a ideia é que ele não precisa pensar nisso. Tá? Bom, quando a gente chegou nessa etapa, a gente falou, bom, beleza, já entendemos o que é o BIM, já sabemos como é que ele vai funcionar, mas que software nós vamos usar? Aí a gente saiu para procurar. Em 2013, que foi o ano que a gente iniciou, tinha o quê? Tinha o Revit da Autodesk, tinha o ArchiCAD da Graphisoft, o Vectorworks que a gente descobriu depois que a gente decidiu que existia, só que como projeto, tá, o único que oferecia ferramenta para projetar era o Revit. Tá? A ArchiCAD naquela época, dutos, tubos eram objetos geométricos. Eu não conseguia atribuir um fluxo, não conseguia atribuir um volume, não conseguia fazer cálculo de pressão, não conseguia fazer cálculo de nada. Então a gente falou, bom, não nos serve. Pode ser que daqui a uns anos evolua, mas até lá eu preciso começar. Não. Então, essa foi a opção do Revit. A gente não queria modelar, a gente queria efetivamente fazer projeto, tá? Usando a ferramenta. E aí veio a próxima pergunta, que era como é que a gente ia isso aí. A gente se deu com o material de MP da Garimpar, era a palestra do Como eu falei, a gente queria, desde o início, a gente não tinha intenção no momento inicial de implantar o Revit e fazer modelo 3D. Não, nós queríamos implantar o BIM. A gente sabia que a implantação do Revit era simplesmente o primeiro passo.
Tá? E partimos por quê? Porque na época nos pareceu mais lógico, uma vez que tinha Tigre recém famoso template e que ele funcionava de maneira algumas coisas não funcionavam, depois tranquilo, ele funciona muito bem. O que nos ajudou muito foi a criação da função do BIM Manager, tá? Ter uma pessoa dentro do escritório exclusivamente voltada para o processo de implantação, preparar templates, preparar famílias, organizar procedimentos. Por quê? Porque toma tempo. Não é assim, não dá para fazer, se você ficar meia hora por dia, 1 hora por dia fazendo e depois voltar para o trabalho normal, você não consegue criar um volume de trabalho que vai chegar num ponto bom, num prazo razoável. Tá? Eu estava trabalhando, fazendo desse jeito durante, vamos dizer, de janeiro até agosto. O que eu fiz em janeiro até agosto, em volume de trabalho na implantação do Revit, de setembro a dezembro eu tinha feito quase o dobro, trabalhando exclusivamente com o BIM Manager. Tá? Então foi muita diferença. Né? Outra coisa muito importante, treinamento e contínuo da equipe. Tá? No final de 2014, a gente junto com a nossa assessoria, a gente fez um trabalho grande de certificação da nossa equipe. Então hoje a gente tem 12 funcionários da Filipon com certificação de uso do Revit, tá? Tanto profissional como de usuário. Tá? Eu não sei se tem outras, eu sei que nós temos 2 licenças de Revit MP. 2 certificações, né? 2 pessoas certificadas em Revit MP. Não sei se tem outras aqui, né? Outra empresa com 2 pessoas no Brasil. Tá? O que a gente conseguiu com isso? Tá? Melhor coordenação entre projetos nossos, não estou nem falando de fora. Tá? Como todo mundo sabe, a gente tem equipe de elétrica, tem equipe de hidráulica, e muitas vezes os projetos não começavam de maneira simultânea, e as entregas eram feitas muitas vezes por problemas de demanda de tempo, sem a devida compatibilização. E isso acabou gerava desconforto. E a gente conseguiu com isso melhorar a coordenação de projetos. Outra coisa que a gente implantou, que também está melhorando bastante essa parte de coordenação entre projetos, é ter um coordenador único para as 2 disciplinas. A gente tem hoje um coordenador geral, um coordenador de projetos, que ele é responsável tanto pelas equipes de hidráulica como de elétrica. Então nenhum projeto sai de dentro da Filipon Engenharia sem ter passado por ele, ou seja, hoje dá para garantir que 100% dos nossos projetos estão compatibilizados, no mínimo, com nós mesmos e com o estrutural. Tá? Só para ter um número, tá? Às vezes a pessoa fala, mas qual a experiência que vocês têm? Hoje nós temos concluídos, projetos feitos em Revit concluídos, nós temos 12. E temos mais 7 em andamento. Tá? Mas como que vocês têm 12 projetos concluídos em Revit se não tem gente fazendo projeto de arquitetura? Porque a gente fazia projeto em Revit independente se temos ou não arquitetura em Revit ou em modelado. Fizemos vários projetos em cima de plantas CAD e muitas vezes, como o TQS exporta o modelo tridimensional, tá? Através do formato IFC, a gente compatibilizava nossos projetos com estrutura, tá? E a arquitetura era uma conferência visual. Tá? Então a gente também conseguiu melhorar a qualidade dos projetos. Em que sentido? Parte gráfica a gente conseguiu uma melhor uniformidade, porque a ferramenta permite isso. Tá? E também conseguimos agregar informação ao projeto. A gente conseguiu pôr mais imagens, pôr mais ilustrações de projeto com informações mais qualificadas, que nem a Flávia falou. Se eu mudar um eletroduto de 50 para 75, eu não preciso ir lá e mudar a nota que está nele. A nota se adapta.
E essa nota vai se adaptar em todas as vistas em que aquele tubo aparecer. Tá? E outra coisa importante, a gente aumentou a possibilidade de material de entrega. Então a gente tem mais coisas que a gente entrega dentro do nosso portfólio. Então, aqui para a gente ver algumas coisas de coordenação, né? Então, aqui é um exemplo clássico, né? Um tubo de queda aqui cloacal e os eletrodutos de elétrica. Lógico, isso aqui são imagens de análise antes da resolução do problema. Então a gente tem aqui, por exemplo, interferência. Isso aqui também é uma coisa meio comum, né? Uma caixa de elétrica bem no meio de uma caixa de gordura. Não, uma caixa de gordura não, uma caixa sifonada. Aqui uma coisa que muitas vezes pode passar desapercebido são eletrodutos flexíveis interferindo com a instalação de hidráulica. Tá? E em relação à qualidade de projetos, a gente consegue fazer algumas coisas que esse esquemático, que seria um esquemático do diagrama de distribuição, ele não sai de maneira automática, dá um certo trabalho, mas eu consigo gerar um esquema de conexão, por exemplo, aqui é um sistema de telefonia, tá? Então eu faço um diagrama de interligação dos diagramas através do modelo. Se eu mudar o modelo, esse cara vai mudar e eu vou enxergar. Tá? Esses isométricos aqui, normalmente, não seriam representados dessa maneira, né? Ou eu ia evitar, né? Porque quem desenha no CAD, mesmo no CAD, sabe que isso aqui dá trabalho fazer. Tu não vai fazer em pouco tempo. No Revit, a partir do momento que eu terminei a modelagem, eu posso fazer no ângulo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então eu brinco muito com o pessoal que a parte gráfica sai de graça, só que todo o trabalho da graficação vai para a fase de projetar, né? De desenhar. Desenhar não, de fazer a modelagem, lançar os componentes. Isso já não é mais tão rápido. Às vezes o pessoal fala, mas para fazer um projeto hidráulico é super rápido. Nossas estatísticas são de que a gente leva em torno do dobro do tempo para fazer um projeto hidráulico. Tá? Por que a gente leva o dobro do tempo? O que normalmente acaba consumindo mais, eu diria uns 70% desse tempo é a parte de esgoto. Trabalhar com declividades. Tá? Por quê? Porque quando eu fazia no 2D, eu traçava uma linha, dizia que tinha 1% de declividade e esse era o meu trabalho. Tá? A partir do momento que eu faço a modelagem, eu sou obrigado a modelar a declividade e ter certeza que esse cara aqui vai chegar nessa caixa na altura correta, essa caixa vai ter que ter a profundidade para entrada e saída, mantendo a declividade sem ter problemas. E isso toma tempo. Tá? Aqui são alguns detalhes, né? Por exemplo, aqui um esquema de uma parede com posicionamento de caixas elétricas. Tá? Tudo isso pode ser feito e se a gente alterar a medida um pouco para cima, um pouco para baixo, aquela cota vai junto, acompanha. Isso aqui é um detalhe que a gente criou, que é uma ilustração do painel de medidores, tá? Que normalmente sempre vem esse esquema aqui básico, e aqui eu já começo a enxergar ele um pouco mais real em 3D. E aí eu começo a ter uma assertividade, uma comunicação melhor com o cliente. Ele começa a entender melhor os espaços, o volume que aquilo lá vai ocupar, né? E aqui em relação a entregas, ó, isso aqui é um SPDA. Eu nunca ia imaginar em fazer isso aqui num 3D. Tu pode contar, quantas descidas tem? Dá para contar aqui quantas descidas tem. Então, aqui é uma outra opção. Eu posso ver isso aqui, isso pode ser usado para uma ilustração, numa prancha. Tá? Aqui eu tenho o diagrama, a coluna da infraestrutura e tenho o isométrico da estrutura em 3D. Tá? A planta de furação, ela fica muito mais simples de criar. Tá?
Essa cota azulzinha aqui é uma cota única, tá? Não são 5 cotas. É uma cota que permite ter todas essas referências. Então, acabo ganhando tempo. Diagrama de painel elétrico. Isso sai, vamos dizer assim, quase que junto com o projeto ele fica pronto. As listas de materiais que a gente viu já com a Flávia. Esse diagrama elétrico, dentro de alguns conceitos, nós optamos por mudar a nossa forma de entregar o projeto. A gente, quando chegou na parte de graficação e como a gente ia entregar a informação, a gente chegou num ponto assim, tá, e agora? O Revit só me permite fazer isso. Não dá mais para fazer do jeito que a gente fazia antes. Mas a informação serve, a informação está lá, só muda o lugar da informação e a forma visual então vamos entregar do jeito que o Revit entrega. Né? A gente tinha a opção de entregar do jeito que a gente queria, mas ia gastar horas para adaptar uma coisa sem necessidade. Aqui são alguns estudos de shaft, né? Então aqui tem um shaft, um projeto, aqui mais alguns detalhes, aqui a instalação em volta de uma janela, né? Um reservatório. Isso aqui é uma ilustração graças ao seu amigo Jorge da Engemessa, que forneceu esse aparelho de ar-condicionado. E isso aqui eu resolvi incluir essa imagem, isso aqui é um shaft que foi resolvido sexta-feira passada. Mas, não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas aqui eu tenho a prumada de alimentação, o registro sai para frente, passa pelo medidor, faz uma chicana e volta para distribuir. Não tinha opção, esses 2 pilares são colunas da edificação, elas não se movem mais, não nesse estágio da obra. E o fundo é fixo, então a gente só tinha esse espaço para pôr tudo. A gente não tinha opção de manobra e aí tinha que achar uma solução para o cliente. O coordenador de projetos, mais um outro projetista, ficaram 3 horas em cima para resolver isso aí. E conseguiram resolver. E o mais engraçado é que eles começaram, não tem espaço, lá quando te faltava já na 2h30, vamos pôr mais o quê? Que agora a gente está sobrando espaço. Só que isso é uma solução que em 2D é literalmente impossível. Tá? E se por acaso for necessário, dá até para fazer um plano de montagem disso aqui. Tá? Aqui, mais uma ilustração tridimensional de um plano de eletrocalhas. Esses desníveis aqui que vocês estão vendo são desníveis para desviar de colunas, tá? De vigas, tá? Ou para passar dentro de furos de vigas. Isso aqui é um detalhamento de subestação. Mais um pouco a gente vai ter componentes de subestação bem mais bonitos. Tá? Aqui o mesmo detalhamento de um painel indo para um shaft. Aqui a instalação de banheiro. Tá? E aqui são imagens geradas a partir do modelo da subestação, que a gente precisava mostrar para o cliente. Como é que ia ficar a subestação para o cara falar se ele aprovava ou não. Né? Dentro do papel a gente estava com as medidas, tá tudo bonito, maravilhoso. Quando a gente começou a olhar, quando a gente mostrou a primeira vez para o cliente falou, mas isso aí está apertado. Por quê? Porque o tridimensional, o leigo consegue ter uma noção real do espaço. É diferente de você mostrar uma planta baixa e falar, aqui tem 90 centímetros e o cara, tá, 90 centímetros. Mas uma hora você cria uma vista no meio de um corredor de 90 centímetros e o cara vai falar, isso aí tá ruim. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E eu estava passando um vídeo... Um pouco antes da apresentação, só para passar o tempo, eu estava passando um videozinho, que se vocês quiserem ver, está aqui no site da Filipon. Tá?